meu amigo vascaíno, mesmo com um clima aí muito ruim dentro do Vasco da Gama, após aquelas declarações ontem do Pedrinho referente à relação com a 777 Partners, o Vasco segue sua vida pensando na sua trajetória em 2024 do Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante do ano. A gente vai falar muito aí sobre o dia do Vasco da Gama, mais um dia de treinamento, e vamos falar aí, porque tem jogador deixando o Vasco da Gama, o jogador pediu para ser desligado nesta tarde. Vamos falar também sobre a busca envolvendo o diretor executivo, podendo chegar aqui um português. Vamos falar também sobre o Rui Costa, que a gente tem uma informação vinda do Morumbi sobre o Rui Costa, oficializada, e vamos falar também sobre a situação envolvendo reforços. O Vasco da Gama hoje fechou alguns reforços aí para as categorias de base, sendo que um jogador que vem aí do Juventude pode ser até aproveitado na equipe profissional do Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre essa situação. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre esse ambiente no Vasco da Gama, né? O ambiente já foi melhor, sem dúvida nenhuma. Ontem o Pedrinho deu aí uma entrevista que não caiu bem lá para 777 Partners, e toda aquela situação ali da rusga de relacionamento continua. Apesar disso, o Vasco tem que pensar na sua vida, porque dia 14 começa o campeonato brasileiro. O Vasco já encara a equipe do Grêmio. O Vasco da Gama, que tem um jogo treino aí no sábado contra o Volta Redonda, no estádio de São Januário, perfeito. E o Ramon Dias deve fazer ali algumas experiências para a gente poder ter mais sustentabilidade ali, tanto na parte técnica, na parte física e tática ali do Vasco da Gama. Diante dessa situação, né, o Vasco que ainda vai fazer aí outro amistoso contra o América Mineiro no dia 6 de abril, o Vasco segue aí os seus preparativos. Hoje pegou a gente de surpresa porque um jogador muito identificado aí com o Vasco da Gama pediu para sair, pediu desligamento. Pois é, se trata aí do Búfalo, né, do Rossi. O Rossi, né, que conversou com a comissão técnica, pediu para ser desligado e, que surpresa, né? Está indo para o Santos, né? Digo isso porque ele deu aquela zoada no Santos ano passado, pisou na bola, depois que o Soteldo fez aquela palhaçada toda, e está indo agora para o Santos. Ver como é que é o futebol, né? Além do Rossi aí, a gente pode ter mais uma barca deixando o Vasco da Gama. Se trata de jogadores que têm treinado em separado, como é a situação do zagueiro, perdão, do volante Rodrigo, do lateral Julião, do Marlon Santos, Serginho Kosovo e o Maicon, que está negociando a sua saída também para ir jogar no Vitória aí da Bahia. Feito? Enquanto o Vasco aí prepara essa barca, tem jogador saindo, o Vasco segue em busca do diretor executivo. Hoje a gente teve um posicionamento oficial do Rui Costa lá de São Paulo. Chance zero, não vai deixar o São Paulo. Inclusive, ele disse que não rompe contrato, cumpre o contrato até o final. Ele sempre faz, sempre tem um hábito de cumprir os contratos dele aí, o Rui Costa. Bom,
E diante dessa situação, o Vasco já tomou um não aí por Rui Costa, né? Na verdade, foi mais uma cavada aí da imprensa, né? Porque o Vasco não chegou nem a mandar proposta oficializada, certo? Foi mais uma cavada. E o seguinte, o Vasco busca aí alternativa. E a alternativa que o Vasco buscou hoje foi o Admar Lopes, né, que é o diretor executivo do Bordeaux da França, certo? Ele surgiu hoje como um nome com força para substituir o Alexandre Matos, que apenas com 100 dias deixou o seu cargo. Eu vou dizer uma coisa aqui: é um cara que é muito rodado lá na Europa, certo? Mas eu não traria um estrangeiro para esse cargo. Era tiro no pé, na minha opinião. Isto porque o cara não conhece o mercado brasileiro, meu irmão. O cara não conhece o mercado sul-americano. Essa posição, a gente tem que trazer um cara que seja oriundo daqui, mano. Porque senão o que que vai acontecer nessa história toda? O cara vai ter muito problema para mapear aí mercado, para poder fazer situação de scout. Isso, a 777, que tem um scout de fora, já faz, cara. A gente tinha que ter um cara aqui com influência no mercado sul-americano, sendo brasileiro, sendo argentino, não importa, mas tinha que chegar um cara daqui, cara, que conheça o mercado aqui. Então, acho que se chegar esse profissional, porra, é um cara que tem estrada? É, mas não sei aí se está preparado para poder pegar essa situação. Na minha opinião, pode deixar a tua opinião aí nos comentários se você concorda ou discorda. Bom, e o Vasco hoje assinou aí contrato com 3 jogadores aí, negócio fechado. O Vasco acertou as contratações do lateral Luiz Henrique, né, e do atacante Wesley para o sub-20, perfeito? E o Vasco fez mais uma aquisição que foi do Paulo Vitor para o sub-14, tá? O Luiz Henrique, que já jogou aí no profissional do Juventude, certo? Jogador aí de Vila Velha, do Espírito Santo, estava lá no Rio Grande do Sul, tá? O jogador era visto como uma joia lá no Juventude. Pode ser até aproveitado aí no profissional. O outro jogador, o Wesley, né? O Wesley, ele é natural daqui do Rio de Janeiro e estava na Portuguesa. E a gente também fez a contratação, aí já é para uma categoria inferior, o sub-14, é o Paulo Vitor, que estava lá no Rio Grande do Norte, no Areia Branca. Então, alguns jogadores aí que podem ser aproveitados aí também no profissional do Cruz Maltino, certo? Enquanto isso, Vasco segue mapeando aí o mercado, aguarda aí o anúncio que deve acontecer até segunda-feira do diretor executivo para a gente poder ter desfechos aí com relação à Barca, renovação de contrato, né? E também contratações pro Brasileirão. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!